Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los mais uma vez aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus, pelo Deus que Ele é, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por todas as bênçãos, por suas palavras e promessas, que são para esta vida e que são para a eternidade. Nós estamos no 8º final de semana após Pentecostes. Eu quero saudar neste momento a cada um que aqui se encontra, membro da congregação evangélica luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, que está presencialmente nessa casa de Deus, também pessoas que se unem a nós pela internet, membros da congregação e também visitantes. Então você visitante aqui presencial e visitante que se une a nós também pela internet. Então é uma satisfação, então a vossa presença. Deus guarde e abençoe também sempre a você e sinta-se sempre abraçado e saiba que você aqui é bem-vindo. Com relação então a avisos, nós queremos destacar então neste momento os seguintes avisos. Lembramos a questão dos cultos, né? Nós temos cultos aqui na congregação, todos os sábados às 18 horas, com transmissão pelo Face, e todos os domingos de manhã às 9 horas. Nessa terça-feira próxima, nós temos de manhã às 9 horas, reunião da diretoria do DAS, que é o Departamento então, de Ação Social da congregação. Na quarta-feira, nós teremos às 19h30 reunião da diretoria dos jovens do Distrito Alto Taquari, aqui na nossa congregação. Também destaco que na sexta-feira, então dia 24, está previsto o estudo bíblico Grupo Videira, então às 19h30. Ou como líder assim for dirigindo. Demais avisos, próximo final de semana, então teremos cultos aqui então às 18 horas e no domingo de manhã às 9 horas. Então são essas as programações para esta semana que nós temos então diante de nós. Nós teremos como liturgista então no culto de hoje, esse que vos fala, e quem estará dirigindo a mensagem é o teologando, então Gabriel Lucas Lang vai estar dirigindo a mensagem então do culto de hoje. Ele que estará trabalhando conosco então até o final deste ano, é estudante do 6º ano de teologia do Seminário Concórdia. Iniciemos cantando então o hino que segue na projeção, Grande Deus o teu louvor. A terceira estrofe do hino é adoração ao Deus triuno, por isso a cantaremos em pé.
infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Queremos invocar a presença de Deus, seguimos a ordem litúrgica conforme a projeção. Em nome do Pai, que criou os nossos corações perfeitos, em nome do Filho, que lavou os nossos corações com seu sangue, em nome do Espírito Santo, que aquece os nossos corações pela palavra e sacramentos. Deus triuno, invocamos a Tua presença neste lugar e em nossos corações. Amém. A palavra de Deus diz que é do coração que vêm os maus pensamentos e todo tipo de impureza. Mas também diz que Deus é misericordioso para perdoar os corações arrependidos. Nesta certeza, confessamos os pecados e buscamos o perdão. Queremos orar em conjunto conforme segue. Amoroso Deus, que conheces o nosso coração mais do que nós mesmos, estamos aqui diante de Ti para confessar os pecados. Sabemos que eles separam o nosso coração do Teu e provocam um esfriamento da fé em Ti. São tantos os pecados que não os podemos enumerar, mas isso nos faz imaginar o tamanho real do nosso coração e, sobretudo, conhecer o tamanho exato do Teu coração amoroso. Como é bom saber que as nossas maldades, embora terríveis e injustificáveis, jamais ultrapassam a medida do Teu amor. Como é bom lembrar que o tamanho do Teu coração tem a perfeita medida do nosso coração, da nossa carência, do nosso pecado. Como é bom saber, pela ação do Teu Espírito, da realidade do nosso coração e desejo de uma vida nova. Ó Deus, molda o nosso coração ao Teu. Perdoa-nos e abençoa-nos. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus, que a paz de Deus, que não podemos compreender, guarde os nossos corações e os aqueça na certeza de que estamos perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos neste momento, perdão dos meus pecados. Podem se assentar. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? O introito para o culto de hoje é o Salmo 119, do versículo 57 ao 64.
Seguimos a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Um versículo oficiante e outro, então, a congregação. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver. Com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando dessa morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. Ah, lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em conjunto, queremos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, estou aqui por causa do teu amor. Obrigado por tudo. Agora, pelo teu Santo Espírito, quero ouvir a tua palavra que adverte, consola, orienta e aquece o coração na fé e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura encontramos em Isaías, capítulos 44, versículos 6 a 8, onde está escrito:
O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outros deuses. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Até aqui a leitura. A leitura da epístola para o culto de hoje encontramos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o versículo 27. Que assim leio. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre, como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. A tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Salvação, levando para os que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para saber
próximo ajudar. Abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Aqueles que podem se colocam em pé para o Santo Evangelho, para assim ouvirmos com reverência, e que encontramos em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30 e do versículo 36 ao 43. Texto que neste momento leio diante de vós. Temos aqui a parábola do joio, e o próprio Jesus que conta a parábola explica ela na sequência do texto. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarem em feixes para ser semeado, aliás, para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu celeiro. Aí segue agora o próprio texto, a explicação da parábola, do versículo 36 em diante. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a fé em conjunto, conforme segue então na projeção. Creio no único Deus, Criador do mundo, meu Criador, que me deu o coração e todos os membros do corpo, que mantém a tudo e a todos por puro amor, sem que nada mereçamos, que anseia por ter meu coração, minha gratidão e serviço. Creio no único Deus, Salvador de todos, meu Salvador, que purificou meu coração de todo o pecado e me livrou da condenação eterna, que fez isso por amor, sem que eu nada mereça, que anseia por ter meu coração, minha submissão e a dedicação dos meus dons na sua obra. Creio no único Deus, santificador dos crentes, meu santificador, que operou a fé em meu coração e a mantém viva e aquecida pelo poder de sua palavra, que me fez entrar na comunhão de todos os salvos, me perdoa e fortalece dia após dia, que faz isso por amor, sem que eu nada mereça, que anseia por ter meu coração e outros corações, com o testemunho da minha fé.
É nesse Deus que creio, e é dele o meu coração. Amém. Neste momento a congregação pode se sentar, e agora as crianças vêm até a frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, todos recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Opa, vem aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui. Muito bem. Então agora vocês recebem então a bênção de Deus. Aí vocês juntam as mãos, fecham os olhos. Aí tem que fechar os olhos, juntar as mãos, baixar a cabeça. E agora recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com a professora Luíse para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo nem tanto a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para realizar a sua obra, que vem constantemente por meio da palavra e dos sacramentos e que um dia retornará em glória. Amém. Vocês podem se sentar. Existe uma expressão que diz: Senhor, me dê paciência, mas me dê agora. Essa expressão eu achei interessante, porque ela demonstra já num pedido de paciência uma grande impaciência, né? E talvez alguns de nós já passaram por isso. E isso reflete muito como a nossa vida é, como nós somos impacientes por vezes, como nós somos ansiosos. Eu me recordo da minha infância, quando eu ainda estudava de tarde, então levantava cedo para assistir desenho, tomava o meu Nescau, ficava no sofá. Talvez alguns de vocês também passaram por isso. E aí ia chegando perto das 11h30, a barriga começava a roncar. Chegava no armário e queria pegar uma bolachinha, um salgadinho. A mãe já olhava de canto e dizia: olha, agora não é hora. Agora tu vai esperar para o almoço que falta pouco. Por que ela dizia isso, será? Porque ela sabia. Ela sabia a importância que o almoço tinha para mim. Os nutrientes que eu ia receber ali. Que aquilo ali seria mais importante para o meu corpo do que um simples pacote de bolacha, um pão com nata, um salgadinho. Depende qual é o tempo de vocês.
Um outro exemplo de uma impaciência, uma certa ansiedade, talvez seria quando a gente chega ali nos 14, 15, 16 anos, e aí dá aquela curiosidade para saber como é dirigir um carro. E aí, com essa curiosidade, essa ansiedade, a gente chega no canto do ouvido do pai e diz: ô pai, tu não quer ir num bairro aí mais afastado, assim, para me ensinar a dirigir? E aí, né, a gente olha o Estado, o que o governo diz? Bom, é necessário que você faça aulas, né? É necessário que você tenha 18 anos, é necessário que você tenha uma permissão para poder começar a dirigir. E isso é justamente para preservar a vida do motorista e também a vida de todos aqueles que estão ao redor. E por vezes, então, a nossa vida, nós somos impacientes com muitas coisas. Nós queremos fazer aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada, aquilo que está na nossa frente, que faz parte da nossa vontade. E é por isso então que se faz necessário que tenhamos em nossas vidas uma mãe que diz: olha, agora não é hora de encher a barriga de bolacha. É necessário que nós tenhamos um Estado, um governo que diga: bom, você precisa passar por aulas, você precisa ter uma permissão antes de começar a dirigir. E isso acontece porque nós não temos uma visão completa, nós não temos uma visão do todo. Muitas vezes não enxergamos além daquilo que nós podemos ver. De fato, necessitamos de experiência na vida. Isso nos mostra que nós somos míopes, uma visão curta. Nós só enxergamos aquilo que está próximo de nós. O nosso horizonte não é tão distante. E se faz necessário que alguém nos mostre, que alguém nos dirija, que alguém coloque um limite naquilo que nós queremos fazer. Alguém que veja além daquilo que a nossa limitada visão é capaz de enxergar. E isso nós podemos enxergar em todos os âmbitos da nossa vida, desde pequenos, quando chegamos na juventude, depois quando somos mais velhos. Assim como uma mãe que sabe o que é melhor para o seu filho, assim como um Estado que apenas libera a permissão após algumas aulas e uma certa idade, porque quer preservar as vidas, Deus também sabe o que é melhor para nós. Ele conhece as nossas necessidades. Deus vê o invisível, Deus vê o futuro, Deus vê até a eternidade. Mas isso também quer dizer que as maneiras com que Deus vai lidar na nossa vida serão frequentemente diferentes das nossas maneiras de agir, das nossas vontades. Isso significa que podemos ficar impacientes com Deus, tirar algumas vezes conclusões precipitadas, conclusões tolas. Isso acontece regularmente, não é verdade? Quem de vocês não se arrepende de algo que fez nessa semana? Quem não se arrepende de algo que marca desde lá do passado até aqui? Ou quem sabe um arrependimento constante de alguma coisa que é necessário mudar na vida, mas não consegue? E por que nós somos assim? Porque somos falhos e pecadores. Nós somos como crianças que entram numa loja de brinquedo e querem levar tudo para casa. Mas aí chega no fim da tarde, quando está lá em casa, está brincando com um galho, com uma garrafa PET. Porque ela quer tudo, mas no fim, talvez não vai usar tudo, porque ela não sabe o que quer. Essa é a sabedoria da criança. Ela precisa que alguém mostre a ela. Essa é a nossa sabedoria. Nós queremos tudo aquilo que queremos agora. Nós queremos tudo aquilo que achamos que precisamos agora, mas que no final das contas, talvez aquilo não é o que você realmente precisa. E aí nós olhamos para as leituras que nós temos hoje e também para a leitura de Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 36, que diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Quem pode explicar? Quem pode entender os planos de Deus? Muitos já tentaram, né? Nós temos às vezes aqueles pastores que, porque isso vai acontecer na sua vida, porque o fim do ano é amanhã, né?
E nós temos muitas pessoas tentando desvendar, explicar, entender os planos de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Nós deveríamos afirmar com o apóstolo Paulo dizendo: tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. E quando nós orarmos, que nós saibamos dizer: tua vontade seja feita na minha vida, Senhor. Porque Deus sabe realmente o que é melhor para nós. Ou como o salmista Davi diz: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. E é isso então que os textos de hoje nos mostram. Nós não somos donos do nosso futuro. E também não sabemos o que é melhor para nós. Quando nós olhamos Isaías 44, por exemplo, lá Deus diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Eu não conheço nenhum. E aí quando nós olhamos o contexto em que Davi escreve isso, é justamente o contexto de um povo. Vocês se lembram do povo de Israel do Antigo Testamento? Lá quando eles são livrados do êxodo. Bom, esse povo mais para frente, eles conheciam a história onde Deus cumpriu as promessas dele. Esse povo conhecia concretamente tudo que Deus havia realizado na vida deles. Mas ainda assim, grande parte desse povo segue sendo idólatra, criando deuses para si mesmos, para conseguir então, a partir de um Deus criado, conseguirem aquilo que eles querem. E aí o versículo, um pouco adiante da leitura que nós fizemos hoje, o versículo 9 e 10 do capítulo 44, vai dizer: os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada, como se fosse um Deus. Isso é uma grande ironia daquela época. Eles haviam artesãos ali, então eles tinham a habilidade de esculpir em madeira um Deus. Eles tinham essa habilidade de fazer um Deus de ouro, um Deus de prata. Então eles usavam a força dele para criar um Deus. E aí depois eles achavam que desse ídolo ia vir força para eles. Isso é uma grande ironia. E Deus então diz a esse povo que é iludido: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Eu não conheço nenhum. E Deus continua dizendo isso também para nós hoje. Ele diz: além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor da tua vida. Isso por vezes é uma lei severa para nós, porque nós nos colocamos como senhores da razão. Nós somos os conhecedores daquilo que é melhor para nós. Nos colocamos como donos do nosso próprio destino. Isso quando nós não idolatramos outras coisas em nossas vidas. A gente pode citar várias aqui, né? As mais comuns: nosso trabalho, dinheiro, alguma pessoa, algum influencer digital. Quando nós colocamos a confiança nessas coisas, nós estamos colocando a nossa fé nisso. E Lutero vai dizer que fé e Deus não se divorcia. Lutero diz no Catecismo Maior: aquilo, pois, a que prendes o coração e te confias, isso, digo, é propriamente o teu Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia é bem clara qual é o destino daqueles que são idólatras. O destino deles é a condenação eterna. E aí nós olhamos para a próxima leitura, Romanos, que diz que o universo todo espera com muita impaciência e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. O universo, ao invés de aguardar um bebê, que é o que uma mulher está aguardando, o universo aguarda que essa dor da criação acabe, que Cristo volte logo e toda a natureza então seja restabelecida, seja feita nova. Porque quando Cristo voltar, e essa é a principal esperança do cristão, quando Cristo retornar, toda a maldição do pecado será livrada. Nós estaremos livres e seremos levados com Ele para a eternidade. Porque quando nós olhamos aqui, enquanto vivemos nesse mundo, olhamos ao nosso redor as inundações, olhamos a fome, terremotos, incêndios florestais, um inverno que faz 32 graus, né? Nós estamos vivendo isso agora mesmo. A natureza parece fora do controle, ela não está sendo como deveria ser, mas Deus tem um plano para isso. Ele irá fazer tudo isso novo.
Tudo isso que o pecado arruinou, que não é só o nosso ser, mas é toda a natureza, tudo aquilo que enxergamos e vivemos, isso será feito novo. E Deus já fixou o dia em que Cristo vai retornar. E a partir dali, então, não haverá mais pranto e nem dor. Essa, então, é a visão ampla de Deus. Ele já enviou Cristo para nos salvar por meio da cruz. E agora Ele nos promete a vida eterna consigo. Porém, nós focamos sempre naquilo que vemos diariamente, que vemos constantemente. E em nossa miopia, em nossa impaciência, vemos apenas mortes, desastres naturais. Mas Deus enxerga um quadro maior. Como diz Romanos 8, a glória que nos será revelada no futuro está muito além dos sofrimentos do presente. E por mais difícil que seja para nós, devemos esperar com paciência. Enquanto esperamos, Deus então nos convida a orarmos. Porém também, com a nossa visão limitada, nós não sabemos como devemos orar. Então, o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E só Deus realmente sabe aquilo que é melhor para nós. Ele vê de uma perspectiva eterna. Então Deus, Espírito Santo, corrige as nossas orações para que estejam verdadeiramente de acordo com a vontade que é de Deus. Para que vivamos, então, a partir dessa vontade de Deus, até o dia do julgamento final, que é justamente o que a parábola de Mateus 13 nos fala hoje, a segunda e última vinda de Cristo. Nos versículos 28 a 30 de Mateus 13, os empregados, ao verem aquelas plantas que não eram desejadas ali, o inso, o joio, eles perguntam ao patrão: o senhor quer que a gente arranque esse joio daqui? E aí nós podemos ver, talvez nessa pergunta simples, nós podemos ver a nossa atitude diariamente. Porque nós somos os crentes, nós somos o trigo, nós sofremos vivendo em meio aos incrédulos, que é o joio. E essa talvez seria a nossa oração muitas vezes: Senhor, dê um fim naqueles que são ruins, que estão ao meu redor. Arranque-os, esse joio, arranque essas pessoas que só me causam mal do meu meio. Tirem isso daqui, tira da igreja, tira do trabalho. Arranque isso, jogue bem longe. Eu não quero estar no meio de toda essa sujeira, de todos esses problemas. E aí nós vemos a resposta do mestre. Jesus diz: não. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, sim, a nossa oração ela é míope. Por nós sofrermos e conviver com pessoas que são ruins, nós vemos apenas eles como inimigos. Porém, Deus, em toda a sua sabedoria, que é lento em se irar, Ele vê apenas almas incrédulas, mas que são preciosas. Por quem Jesus também morreu, assim como todos nós éramos antes do batismo. E Deus sabe que entre esse joio, entre essas pessoas que nos causam raiva, que nós vemos como inimigos, entre essas pessoas também há homens e mulheres, meninos e meninas, que a partir do Evangelho de Cristo, a partir do Espírito Santo, um dia podem também estar na colheita e serem salvos da condenação eterna. Porque no final haverá sim um julgamento que será justo. E ali a descrença será finalmente punida pela eternidade. Cristo Jesus, por meio da sua cruz, Ele redimiu o mundo inteiro. E Deus não quer que ninguém mesmo perca essa redenção. Então sim, nós vivemos ainda em um mundo que por vezes é terrível, é aterrorizante. Sim, nós temos uma visão que é limitada de tudo o que vemos. Sim, também reclamamos constante e impacientemente para que Deus faça a nossa vontade. Somos teimosos, somos impacientes, somos míopes. Mas graças a Ele, assim como Isaías fala, o Rei e Salvador de Israel, que nos amou tanto a ponto de entregar o seu próprio Filho em uma cruz. E não poderia ser melhor que isso, a salvação por meio do nosso Deus, onde mesmo em meio à nossa desgraça, Jesus nos salva e nos dá a certeza da promessa de que um dia
Ele vai olhar no fundo dos nossos olhos e de braços abertos vai dizer: venha, meu filho, venha viver a eternidade comigo, pois aqui não haverá mais pranto nem dor, aqui não haverá mais joio em meio ao trigo, aqui você passará a sua eternidade em paz e comigo. Portanto, que mesmo que sejamos impacientes, como o exemplo lá da bolacha, ou que nós tenhamos essa ansiedade em dirigir um carro, mesmo que nós não saibamos orar conforme a vontade de Deus, que nós tenhamos a certeza de que em Cristo Deus revela o seu reino. É um reino para todos aqueles que são humildes, que têm fé em Jesus. Por isso, quando vocês enxergarem aquelas pessoas que talvez vocês considerem como joio em meio a vocês, que vocês considerem como inimigos, lembrem que em Cristo essas pessoas também podem ser salvas, elas também podem ser moldadas e mudadas. E que o Espírito Santo siga nos dando paciência e confiança, e nos ensinando sempre de novo a orar e a olhar para frente. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor seja para com todos vocês. Amém. A congregação pode sentar. Nós queremos agora então um momento de ofertas, enquanto nós também cantamos a próxima canção. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão teu reino e nação, do tempo e do espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La la ya, la ya. Que a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya. Queremos falar com Deus então em oração. Seguimos oficiante e congregação.
Onipotente e eterno Deus, Tu és o semeador, Tu lanças na terra a boa semente da Tua palavra. Agradecemos, pois em Tua graça e misericórdia, esta semente foi plantada em nosso coração. E hoje somos Tua igreja, somos Teu povo, Teus filhos, somos trigo. Louvamos pelo santo batismo e pela pregação da Tua palavra e pela bênção de podermos continuamente sermos alimentados na fé recebida no batismo. Oramos, Senhor, por aqueles que estão afastados de Ti e que não conhecem a Tua palavra. Sabemos que são joio, mas não desejamos, no entanto, que sejam colhidos e lançados à condenação. Concede que possam ouvir e crer em Ti, e assim sejam convertidos de joio para trigo. Concede à Tua igreja pastores e cristãos fiéis, que testemunhem a Tua palavra. Concede que possamos ir ao encontro dos necessitados, dos enfermos, dos afastados e buscá-los por Tua graça. Pedimos que continue nos assistindo com o Teu Espírito Santo. Que Ele nos inspire e fortaleça para continuarmos firmes na fé em Jesus Cristo. Também necessitamos da Tua ajuda para permanecermos fiéis e atuantes no Teu reino. Faze que sejamos de fato trigo. Dá-nos sabedoria e ânimo para atuarmos decididamente em Tua igreja, nos nossos lares e no nosso país, divulgando sempre o Teu santo evangelho para muitos. Abençoa a igreja e a todos os congregados. De forma especial, neste momento, te pedimos por todos os idosos, Teus filhos. Tu sabes das dificuldades e lutas de cada um. Por vezes, no avançado da idade, levados pela doença ou fragilizados, enfim, pelos anos. Queremos, neste momento, também te pedir por todos os enfermos. Te rogamos pela cura, se for a Tua vontade. Agora, Senhor, se tiverem que carregar a cruz, que não lhes falte a força, o ânimo e a coragem. Que sintam o Teu amor e cuidado. Te pedimos por todos os enlutados. Esteja com eles no Teu amor e graça. Os console e fortaleça. Tu sabes, Senhor, de todos. Que todos os enlutados possam seguirem com Jesus a sua vida, pois só em Jesus um dia haverá um reencontro, uma festa no céu. Queremos também neste momento, ó Deus, colocar diante de Ti a vida de cada um que aqui está, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos. Certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Enfim, Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos. De forma especial também te pedimos pela senhora Weiler, que fará um procedimento também cirúrgico na próxima semana. Esteja com ela, aguarde e abençoe no Teu amor e graça. A mãe do Marcelo e do Maurício, esteja com ela. Enfim, Senhor, a colocamos nas Tuas mãos. Também, Senhor, olha para cada um que aqui está, olha para a Tua igreja e dirija sempre tudo pelo melhor. Enfim, Senhor, abençoa também o nosso país, para que tenhamos paz e oportunidades de Te servirmos em nossa pátria. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças o entregou dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Bem-vindos à mesa do Senhor, todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, trazendo ânimo, coragem, forças, enfim, tudo aquilo que precisamos nesta vida e para a eternidade. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição segue o costume da congregação, primeiramente instrumentistas, apoiadores, depois os demais, a congregação, vindo em duas fileiras pelo centro e retornando pelas laterais. Durante a distribuição, serão cantados os hinos necessários, então, para a mesma. A congregação pode se assentar. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão. Que Jesus sempre fique no teu coração. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos. Nos amou como um Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar, amar sem cessar.
vasto caminho abrir. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos orar em conjunto conforme segue. Amoroso Deus, obrigado por este culto, pelo perdão, pela palavra, pela comunhão cristã e pela bênção que estou para receber. Deixo esse templo na certeza da tua companhia. Ela aquece o meu coração e o coração de outros através de mim. Falo de coração para coração, em nome de Jesus. Amém. Recebam neste momento todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bem, é uma alegria grande nós termos estado juntos mais uma vez, rendendo culto ao nosso Deus. Que nós possamos agora seguirmos com Jesus, num culto continuado a Ele, certo de que Deus faz sempre tudo bem, no seu tempo, né? E assim Ele revela também para nós sempre a sua vontade e o seu reino aqui, e podemos viver o seu amor e cuidado em todos os tempos, e assim o será para a eternidade. Então sigam com Jesus e sigam bem. Nos despedimos na saída.